Olá, Vinícius Crevelar aqui. Hoje responderei as perguntas sobre o módulo 4, perguntas dos alunos do curso do Trilho do Futebol. E são duas perguntas bem rápidas e eu acho que bem diretas também. Eu vou primeiro ler a pergunta, depois eu já passo para vocês o que eu acredito sobre o assunto, tá? Primeira pergunta do Rafael, ele fala o seguinte: meu filho tem 11 anos e joga numa escolinha credenciada do Santos em Santo André, chamado Meninos da Vila. Na próxima semana ele participará de uma avaliação com técnicos da categoria de base do Santos, uma mini peneira. Quais dicas devo passar para ele se sair melhor nessa avaliação? Bom, Rafael, quanto à avaliação, eu até entendi que é o seguinte, que ele faz parte já de uma escola credenciada do Santos e essa avaliação não é no Clube Santos direto, não é lá em Santos, é em Santo André. Então, dentro dessa avaliação, é um modelo muito bacana que dá para ser utilizado, porque dessa maneira consegue abranger muito mais atletas conseguem ter a oportunidade de ir até o Santos. Então eu acho muito interessante. Algumas coisas que você precisa saber antes do seu filho ir fazer essa avaliação, para você poder orientar da melhor maneira possível. A primeira, anotei alguns pontos aqui. A primeira pode parecer básica, pode parecer besteira, mas não é. Que é você estar orientado quanto ao local, quanto à documentação e o material. Documentação eu sempre falo, porque é o seguinte, muitos locais que você vai fazer a avaliação, eles determinam e eles solicitam exame médico, o RG, eles precisam muitas vezes da certidão de nascimento. Então é sempre bom estar antenado com as informações básicas do que precisa para você poder não perder a avaliação por causa de um detalhe como esse. E quando o clube coloca uma regra dessa, o clube não abre mão, ele simplesmente fala, é isso que é a exigência, se não tiver, não faz avaliação, tá? Quanto na parte mais da avaliação em si, eu falo o seguinte, o teu filho ele tem que fazer o que ele está acostumado a fazer no dia a dia do treino, ou seja, se no dia a dia do treino, nos treinos, dos jogos dele, ele é um jogador que dá passes curtos, que ele dá dribles curtos, não tem o porquê no dia da avaliação ele fazer algo que não está acostumado. Ele precisa fazer o que ele está habituado a fazer no dia a dia, digamos, sem inventar, tá? Não tenta no dia da avaliação tentar inventar algo do tipo. É a mesma coisa que uma avaliação na escola, que não adianta você tentar inventar algo que você não sabe. Então, faz o simples e bem feito. Faz o que você vem treinando, que isso com certeza é uma das maiores dicas que eu posso dar. Porque o avaliador sabe quando o atleta está tentando inventar algo que ele nunca fez. Vou dar um exemplo. Se eu estivesse fazendo uma avaliação, eu não ia tentar fazer um lançamento longo de letra. Por quê? Porque eu nunca fiz isso na minha vida. E por que eu vou fazer isso só na hora da avaliação? A probabilidade de dar errado é muito grande, né? Bom, não olhar para o observador, por que eu coloco isso? Porque o atleta tem que estar se divertindo ali na hora da avaliação que ele está fazendo. Ele tem que estar sentindo prazer do que ele está fazendo e não sentindo uma pressão que ele está sendo avaliado, ele preocupado com o que o observador vai dizer, preocupado com se ele vai ser aprovado, se ele vai ser reprovado. Ele não tem que estar preocupado com isso, ele tem que estar preocupado na avaliação em fazer o que ele está acostumado a fazer. Simples assim. Não fica se preocupando com o que vai dizer. E se errou, não tem problema. Errou, vai para o próximo lance. E vai para o próximo lance para poder acertar, com a intenção de melhorar. Não fica preocupado com isso. Bom, sem bola, óbvio, ajudar na marcação, porque o que é visto muito, e o observador técnico gosta muito disso, que é jogador com personalidade, que saiba jogar tanto com a bola quanto sem a bola, e principalmente não reclamar da arbitragem. Os atletas e os pais numa avaliação, eles pensam o seguinte, eles pensam que ali é a final da Copa do Mundo, e não é assim que funciona. Imagina como ia funcionar se no meio de uma avaliação quem está apitando é um preparador físico, ou é um treinador, ou o próprio avaliador, ele vai apitar o jogo e o atleta vai lá e reclama da arbitragem, entende? Então é algo que não é admissível, não tem que fazer isso, não tem que se impor quanto a isso. E também não ficar pedindo a bola toda hora, né? Não tem o porquê você, mesmo sem a bola, você com teu companheiro, você ficar pedindo a bola toda hora. Por que isso não é bom? Porque isso mostra que ele não tem entendimento tático, não tem o entendimento do jogo como um todo. Aí você fala, mas como que eu digo isso? Imagina um jogador, um peladeiro. Um peladeiro ele não respeita posição, ele não respeita ordem tática, técnica, ele não respeita nada. Ele simplesmente faz o que ele está acostumado ali a fazer no dia a dia, né? Tanto que você pergunta para um peladeiro de que posição que você joga, ele fala, tanto faz, né?
Então, imagina, a bola tá com o zagueiro, o teu filho tá pedindo a bola, tá com o lateral, tá pedindo a bola, tá com o meia, tá pedindo a bola, tá com o atacante, tá pedindo a bola. Então calma, não precisa fazer isso. Tenha um entendimento, saiba a hora de atacar, a hora de defender, a hora de sempre pedir a bola, a hora de fazer um drible e soltar a bola, mas sempre lembrando da premissa básica que faça o que sabe. Faz o que você sabe, não precisa querer inventar, tá bom? A segunda pergunta do Dione. O Dione ele fala o seguinte: Vinícius, ótima aula, realmente essa transição da categoria é muito importante. Tem um exemplo do meu filho de 15 anos, está jogando no Sub-17. Isso é bom. Os garotos do Sub-17 já estão bem maduros em relação ao tempo das jogadas, fisicamente, etc. Mas ele está acompanhando bem, evoluindo a cada dia. Agora estou com uma outra visão em relação à transição, pois temos que levar em consideração o tempo de amadurecimento da categoria, não simplesmente pular de categoria e achar que o desempenho será o mesmo na categoria que ele estava sob a transição das categorias, né? Vinícius, ainda sobre isso, quando um atleta está jogando numa categoria acima, podemos dizer que esse atleta tem potencial em ser um profissional futuramente? E essa transição precoce pode ser prejudicial em algum momento? Bom, é uma pergunta bem bacana do Dione, é uma pergunta comum, tá? É uma dúvida comum dos pais. Então eu vou exemplificar bem quanto a isso, tá? Primeiro, é muito prematuro afirmar que ele tem potencial, que ele vai ser jogador, ou simplesmente porque ele está jogando numa categoria acima. Se ele está jogando numa categoria acima, isso é um ótimo sinal, porque a comissão técnica que está no dia a dia, que sabe o que está fazendo, que todo o trabalho que está sendo feito junto com os atletas, ele determina que o seguinte, que ele está acima do nível da categoria sub-15, que ele já tem potencial para se desenvolver mais na categoria sub-17. Vocês concordam comigo que a exigência de cada ano que passa é maior? Então, ele vê que dentro de uma categoria sub-15 a exigência para a evolução desse atleta já não está tão alta. Por isso que passa uma categoria acima. Isso melhora o nível do jogador, isso melhora o nível de performance dele. Só que essa transição, se acha que é possível, se acha que é viável fazer isso, nunca deve vir do pai. Nunca deve vir de uma pessoa de fora, e sim da própria comissão técnica do pessoal que está trabalhando. Por quê? Porque essa tem que ser de maneira natural, não pode ser algo forçado, ou porque o pai acredita que ele precisa estar jogando uma categoria acima. Não, isso tem que vir da comissão técnica de falar, olha, ele já está pronto para ir para a próxima categoria. Então isso é uma visão que eu digo, porque você também consegue entender que os treinadores, os donos das escolas, dos projetos, eles querem que o atleta, que ele consiga ter um maior nível técnico, uma maior performance. Então eles vão ter interesse sim que esse atleta, se estiver pronto para subir de categoria, ele automaticamente vai para lá, tá? Lembre-se sempre, né? É um processo de evolução. O processo de transição das categorias, o que ele mostra, tanto da sub-11 para 13, da 13 para 15, da 15 para 17, da 17 para 20, é um processo de formação que ele está passando. É como se fosse uma faculdade. Dentro da faculdade, na maioria dos cursos, de 4 a 5 anos de faculdade, durante esse período você está evoluindo. Tem todo um processo metodológico que é feito, tanto de avaliação, quanto de fazer estágios, quanto de aprendizado. Você não vai aprender uma disciplina avançada sem antes aprender a disciplina básica. No futebol, as categorias de transição, as categorias de base para a transição é exatamente isso. Então, cada categoria tem um porquê e tem como se fosse uma metodologia que é adequada para essa categoria. Não faz sentido nós falarmos da categoria sub-9 e falar de transição ofensiva e defensiva, não faz sentido nenhum. Por quê? Porque o atleta ele não entende sobre isso. Então, por isso que tem todo um processo. Agora, quando o seu filho ele já está numa categoria acima, ele também tem que saber que ele vai começar a disputar com atletas de maior idade, ou seja, mais maturados fisicamente, mais maturados também tecnicamente, já vão ter um entendimento de jogo maior, então o nível de exigência dele de treino vai ser maior também. Então tem que saber que vai ter que ter um pouquinho mais de calma, vai ficar alguns jogos talvez de fora dos jogos, vai precisar ter todo esse aprendizado para depois escolher lá na frente. Entenda que quando eu falo categoria de base, eu sempre falo o seguinte, eu bato muito nessa tecla, que categoria de base não é lugar para ganhar dinheiro. Categoria de base é um local para você formar o jogador, formar a parte técnica, física, tática, o caráter do jogador. Se ele tiver uma boa formação, depois ele vai conseguir muita coisa. Tanto ali nos juniores quanto no profissional, ele vai conseguir ter uma boa formação para conseguir alcançar os seus objetivos.
assim como também na faculdade. Você faz um curso pelos seus 4 ou 5 anos que você faz, para depois você estar pronto para o mercado de trabalho. Então sim, a parte da transição é muito importante. O pai, Johnny, ou seja, quem tem essa dúvida, fique atento quanto a isso. E parabéns por teu filho já estar nesse processo de transição e pela comissão técnica ter escolhido para ele poder dar o próximo passo.